Enquanto Lula não tem nada de bom para mostrar aos brasileiros em 10 semanas de governo, os números continuam revelando que Jair Bolsonaro foi o melhor presidente da história do Brasil. Bem-vindos! Aqui tem notícia e opinião. A minha, que o Senhor abençoe a edição 16 desta terça-feira, 7 de março de 2023. Bom, pessoal, por que é que o presidente Jair Bolsonaro pode ser considerado o melhor presidente da história do Brasil? Porque os números que estão sendo apresentados agora, no início do ano, como resultado de toda uma política econômica, fiscal do governo do presidente Bolsonaro, são extremamente positivos. A gente teve um PIB positivo de 2,9, enquanto a maioria dos países teve retração. A gente teve crescimento e a gente também teve taxa de desemprego na casa dos 7,9 em dezembro. O país fechou o ano de 2022 com o menor nível de desempregados desde o início de 2015. Essa notícia já foi dada na semana passada, mas agora chegam novas informações que complementam esses dados. E a notícia é muito boa, mas a imprensa brasileira, ela insiste em falar daquela forma que ano passado a gente até debochou muito. É o tal do despiora. As coisas para a imprensa brasileira, quando se trata de governo Bolsonaro, é sempre de uma forma negativa. E vocês vão ver pela manchete dessa matéria no caderno de economia do G1. Com renda alta, brasileiro que ganha menos de um salário mínimo deixará de ser a maior parcela dos trabalhadores. O que eles podiam ter dito? Aumentou a parcela de trabalhadores que ganha 2 salários mínimos. Esse é o título real, mas eles vêm trazendo sempre a informação negativa em primeiro lugar. Olha, pessoal, os números não mentem, e esses números são revelados pelo IBGE. Desde junho, a quantidade de trabalhadores que recebem entre meio e um salário mínimo está em queda. De lá para cá, quase 2 milhões a menos nessa faixa de renda, ou seja, reduziu o número de trabalhadores que ganham um salário mínimo. Não é só, eles só jogam a informação lá no meio, para você nem chegar ali. No trimestre final de 2022, último ano do governo Bolsonaro, que enfrentou 2 anos de pandemia e perseguição da Corte Máxima de Justiça do Brasil. No trimestre final de 2022, o número de trabalhadores que recebem mais que 2 salários mínimos bateu o recorde da série histórica, chegando a 32,9 milhões de pessoas. A expectativa é que esse grupo se torne a maior parcela dos trabalhadores já no próximo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Aí a gente vai vendo os números positivos da herança bendita que o presidente Bolsonaro deixou para o governo do sindicalista de elite. É por isso que a imprensa se recusa a compreender a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Essa talvez seja a principal razão porque o bolsonarismo cresce e a esquerda encolhe nas redes sociais. Quem diz isso é a agência MAP. Ela indica a resiliência do bolsonarismo e a desmobilização da esquerda nas redes sociais desde as eleições. Segundo o levantamento dessa agência, os perfis de direita, chamados de direita, fecharam fevereiro com 30,7% do engajamento mapeado pelo meio de curtidas e comentários no Twitter e no Facebook, sendo que 87% deles se apresentam como bolsonaristas. É isso aí. Esses perfis alavancaram a presença digital de Jair Bolsonaro no mês de fevereiro. O ex-presidente chegou ao fim de fevereiro com 41,9% de aprovação em 3,17 milhões de publicações que o mencionaram. Ele deixou notícias positivas. Agora, o sindicalista de elite está realmente mal na fita, está muito mal na fita. E a gente vai ver já que só no Rio de Janeiro, né, as pesquisas indicam que
até mesmo Flávio Bolsonaro, se vier a se candidatar como prefeito, enfrentando o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele tem uma vantagem de estar já em segundo lugar. Existem ali 13 pontos de diferença. Eu, particularmente, não acredito que o Flávio vá deixar o Senado para tentar uma prefeitura de Rio de Janeiro. Talvez, por parte dos candidatos que se elegeram com o apoio do presidente Bolsonaro, talvez o melhor nome seja o do general Braga Neto, né, que conhece muito bem o Rio de Janeiro e seria uma opção ótima para combater a violência no Rio de Janeiro, porque ele comandou a intervenção federal no Rio de Janeiro, ou também o general Pazuello, que mora no Rio de Janeiro, é um deputado que foi eleito por lá, que pode atender essa necessidade que o morador da cidade do Rio de Janeiro tem preeminentemente, né, com o controle da violência. Isso é muito importante, né? Talvez esses resultados tão expressivos que mostram como a lembrança do presidente Jair Bolsonaro está presente na vida da população brasileira e que isso está deixando o sindicalista de elite tão irritado, né? Olha essa matéria aqui. Lula já é rejeitado pela maioria dos homens no Rio, aponta a pesquisa. 2 meses apenas de governo, a administração petista é desaprovada pela maioria da população masculina. Ele só lidera entre as mulheres. Não sei por quê. Não são mulheres inteligentes como nós. Olha, 51,3% da população masculina do Rio de Janeiro desaprova a administração do sindicalista de elite. Isso é um número que já deixa o sinal de alerta lá no Planalto, pessoal. Os números podem ser constatados nessa pesquisa, é um primeiro levantamento da Paraná Pesquisas. Tá aí, ó, vocês podem avaliar. Tá tudo muito parelho ali entre os 40% e 50%. E isso já é um sinal de que tem coisa errada. As pessoas já começaram a perceber que as coisas não estão indo muito bem. Bom, até o Lira ontem em São Paulo esculachou o governo Lula. Disse que ele está completamente sem rumo. Deu um aviso claro, né? As coisas que ele pretende aprovar como o fim da independência do Banco Central estão completamente fora de questão. E qualquer outra PEC vai ser muito difícil conseguir aprovação lá no Congresso Nacional. O aviso foi dado. E é provavelmente por isso, pessoal, que o sistema continua empenhado em fazer com que as redes sociais sejam reguladas, regulamentadas, restringidas. Escolha a palavra que você quiser, porque aqui você tem liberdade de expressão. Olha só essa última, é do Gilmar Mendes. O ministro quer que as plataformas sejam responsabilizadas por permitir ataques à democracia. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a regulação das redes sociais e sugeriu que a AGU discuta os termos para tornar a medida viável. As declarações foram feitas hoje, ao lado do advogado-geral da União, Jorge Bessias. Aquele, ok? O ministro alegou que os atos de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram as sedes dos 3 poderes, poderiam servir como uma janela de oportunidade para trazer o debate sobre o assunto à tona. O que eles, na verdade, querem mesmo é impedir que a população diga o que quer, quem apoia de verdade e confronte o nosso jornalismo, que é um lixo. A gente precisa realmente ter um comportamento educado nas redes sociais e respeitar aquele que pensa diferente. Não é assim que funciona com determinadas entidades que a gente não sabe de onde vieram. Mas a Jovem Pan foi bastante atacada justamente porque ela foi uma rádio que foi plural, né? Ela tem lá gente de esquerda e gente de direita. Só que o foco de ataque da esquerda foi na Jovem Pan exatamente porque as pessoas de direita conseguiam maior destaque. A derrota do presidente Bolsonaro fez com que o Sleeping Giants iniciasse uma campanha de desmonetização da Jovem Pan, intimidando anunciantes da empresa. Conforme o mais recente levantamento, mais de 50
clientes desfizeram a parceria com a rádio. Em 3 de janeiro, a pedido da Jovem Pan, a Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para descobrir quem eram esses caras do Sleeping Giants. E a polícia foi lá, foi para investigar os responsáveis e financiadores desse grupo que ataca pelas redes sociais, mas não tem rosto. Isso sim é gabinete do ódio. Por causa da reação da Jovem Pan, o Sleeping Giants pediu ao Moraes para tomar a frente do caso e incluir a empresa no inquérito das fake news. A investigação da Polícia Civil de São Paulo, pessoal, foi tentar localizar para notificar os responsáveis pelo grupo. Uma funcionária informou que os sócios do Sleeping Giants nunca estiveram fisicamente presentes no escritório de coworking. Aquelas salas que você aluga para ter um escritório real em vez de virtual. E tudo funcionava através de e-mails, inclusive o contrato de locação entre eles. E ela acrescentou que o contrato de locação foi assinado por uma tal de Mayara Stell, que informou um número de celular com prefixo de Minas Gerais, mas que não tem endereço residencial. Esse grupo, pessoal, intimidou a Jovem Pan, né, a ponto de prejudicar financeiramente a empresa. Agora, só vale para o lado de cá? Tem que se investigar mesmo, tem que saber a serviço de quem esse grupo trabalha. E trabalha única e exclusivamente com a função de destruir reputações, de destruir as pessoas e empresas. Isso é que precisa ser impedido, né? Por exemplo, a gente hoje teve a grata surpresa de ter de volta à cena política um dos ícones da ladroagem brasileira. Assiste esse vídeo aí, que entrou hoje no Instagram. Hoje começamos aqui um relacionamento pelo Instagram. E no meu primeiro momento com vocês, é importante registrar o quanto foi fundamental nos 6 anos e 1 mês que eu passei na prisão. 2 fatores foram fundamentais. O primeiro, a minha fé em Deus. Houve muitos momentos em que eu estava sozinho na cela, sem ninguém, e ali na Bíblia eu encontrava muitas palavras de sabedoria para continuar em frente, e orando para Deus para que me desse força e resiliência. E o outro fator é a minha família. Minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meus 5 filhos, meus heróis, meus amigos, as mães dos meus filhos, grandes companheiras e amigas. Enfim, foram essas pessoas que me sustentaram nesse período. Então, eu abro hoje dizendo muito obrigado a Deus e muito obrigado à minha família por eu ter chegado até aqui com saúde e vida. Bem, a partir de agora é dividir com vocês mais de 30 anos de vida pública, 6 anos de prisão, a minha experiência, minhas memórias, minhas opiniões, minhas ideias, minhas vivências. Eu espero que você goste. É muita cara de pau, né, pessoal? Mas a gente não vai impedir, a gente apenas vai alertar. Olha, eleitor do Rio de Janeiro, vê se você abre o olho. Você já errou quando votou lá para botar o sindicalista de elite no Planalto. Vê se não erra para levar o ladrão de volta para a sala do cofre no Palácio Guanabara. Sérgio Cabral, pessoal, tem lábia. Tem lábia, e eu disse aqui, ele vai trabalhar incessantemente para voltar ao governo do Rio de Janeiro. Cabe ao eleitor do Rio de Janeiro amadurecer e impedir que esse tipo de gente prospere na política fluminense. Eu conto com, no mínimo, né, uma abertura de mente para evitar que esse tipo de gente volte, permaneça na política. A gente precisa avançar, pessoal, porque a gente está indo para um retrocesso. Eu cansei de falar aqui durante a campanha presidencial. O Pix vai ser taxado. Tá aí, já anunciaram que o Pix vai ser taxado. O desencarceramento dos presos, são 400 mil detentos que vão ser colocados na rua. É o programa de desencarceramento do PT. É mais violência na rua. Que eles vão liberar as drogas. Olha aí, eu vou mostrar, tudo isso está noticiado, pessoal. E, por fim, o aborto, a liberação do feticídio. É isso mesmo que você ouviu. A ministra da Saúde já anunciou que
o SUS vai assegurar o direito ao aborto. Tá aí, ó, a matéria. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a delicadeza do tema do aborto exige a participação de toda a sociedade em uma discussão sobre mudar a lei, mas disse que o governo federal vai atuar para garantir que a atual legislação seja cumprida. Ou seja, nos casos em que existe a permissão do aborto no Brasil, risco à vida da gestante, violência sexual e anencefalia fetal, faremos com que o SUS garanta a lei e o acolhimento, disse a ministra de Lula em entrevista ao jornal O Globo. Ela está dizendo claramente. E olha aí, ela tem o apoio do Silvio Almeida, que é titular dos Direitos Humanos e da Cidadania, que declarou que as mulheres devem ser livres para decidir sobre o aborto ou o feticídio. E essa semana a doutora Mayra Pinheiro, que é médica, pediatra, especialista em UTI neonatal, fez a seguinte denúncia no Instagram dela: comunico à população brasileira que a ministra da Saúde determinou a retirada do site do Ministério da Saúde o documento Atenção Técnica para Prevenção, Avaliação e Conduta nos Casos de Abortamento. O documento foi elaborado no governo anterior e cumpria o seu papel de normatizar a atenção prestada à população como um guia para apoiar profissionais e serviços de saúde quanto às abordagens atualizadas sobre o acolhimento e atenção qualificada baseadas nas melhores evidências científicas e nas estatísticas mais fidedignas em relação à temática, sempre levando em conta a defesa da vida materna, fetal e o respeito máximo à legislação vigente no país. Esse documento era dirigido aos gestores, serviços e profissionais de saúde para darem um atendimento de qualidade respeitoso, baseado nas melhores evidências que a população merece. Ela termina, pessoal, dizendo o seguinte: lamento que o atual presidente da República tenha mais uma vez enganado a milhões de brasileiros afirmando ser contra o aborto e que seu governo siga com ações que, além de não protegerem as mulheres, condenam inocentes à morte. Você que é cristão e que votou no Lula ladrão, põe a mão aí na consciência. É o voto impensado. É aquele que eu acredito, o Lula diz que é contra o aborto, o Lula diz que é cristão. Gente, basta lembrar do caso da Lurian, a filha mais velha dele. Procura saber, se informa na internet. É muito simples, é muito simples. Cristão de verdade jamais votaria em qualquer candidato que defendesse liberação das drogas, o feticídio, a taxação e impostos como está acontecendo agora nesse governo. Pelo amor de Deus, é só pensar um pouquinho. Era isso, pessoal, que eu precisava comentar com vocês hoje. Até a próxima.